Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca. Tá aqui passando para passar os meus palpites da Loteca 843 aí, beleza? Mandar um abraço para todo o pessoal que é inscrito no meu canal, para todas as pessoas que comentam aí o meu abraço. Um abração pro grupo Loteca Bolão Show e também pro grupo LM, Loteca LM, beleza? Um abração para todo o pessoal do grupo aí e passar aqui os meus palpites aqui para vocês aí, beleza? Vamos lá, vai ser um pouco longo o vídeo por causa das análises, até para que vocês mesmos venham tirar dúvida de vocês de um palpite, tá bom? Lembrando que os meus palpites são os meus palpites e apesar dos meus palpites, eu quero que vocês, apesar de ouvir o meu palpite, ouvir as análises, que vocês possam ali tirar as suas próprias conclusões do palpite que vocês devam dar, tá bom? Até mesmo para depois não falar, o lotequeiro tal falou que ia dar isso e eu joguei isso. Não, só jogue aquilo que você vê que vai dar mesmo, tá bom? Porque cada um tem um palpite, tá? Eu tenho uma visão e você, ao ouvir as análises, pode ter outra visão diferente, beleza? Então vamos lá, jogo 1, Bahia e Vitória, né? O Bahia que joga agora quarta-feira pela Copa do Brasil, mas domingo, né? Pega o Vitória e nos confrontos com o mando de campo do Bahia, são 11 vitórias do Bahia, 4 empates e 10 derrota, né? Isso o comando de campo do Bahia. Bem equilibrado aí, tá? Só que o que acontece? Nos últimos 5 confrontos que teve entre Bahia e Vitória, foram 3 vitórias do Bahia, 2 empates e nenhuma derrota. Ou seja, dessas 3 vitórias do Bahia, 2 foi em casa e uma foi fora. Desses 2 empates, foi um em casa e um fora. Então aqui eu não vou colocar duplo não, vou jogar Bahia Seco, coluna 1. Vou até aqui pegar o volante aqui, Bahia Seco, coluna 1, beleza? Jogo 2, Vasco e Flamengo, né? Confronto comando de campo do Vasco, né? Confronto direto assim entre essas equipes. Comando de campo do Vasco. São 6 vitórias do Vasco, 11 empate e 8 derrota, tá? Nos últimos 5 jogos entre Vasco e Flamengo, nenhuma vitória do Vasco, 4 empates e 1 derrota, beleza? No Campeonato Carioca está da seguinte forma: o Vasco jogando em casa venceu um jogo, empatou outro e não perdeu nenhuma. E o Flamengo jogando fora de casa no campeonato, na Taça Rio, tá com 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Nesse jogo 2 eu vou colocar um duplo aqui, Flamengo ou empate, embora esse jogo seria jogo para empate seco, tá? Por quê? Porque o Flamengo joga terça-feira que vem pela Copa, ou melhor, quarta-feira que vem pela Copa Libertadores, né? Depois do domingo o Flamengo joga quarta-feira. Possa ser que o Flamengo venha poupar algum jogador aí contra o time do Vasco, beleza? Jogo 3, Fortaleza e Ceará, campeonato cearense, né? Confronto direto com mando de campo do Fortaleza. São 8 vitórias do Fortaleza, 10 empates e 8 derrotas. Ou seja, é bem equilibrado aí esse jogo. Só que o que acontece? Nos últimos 5 jogos entre Fortaleza e Ceará, 1 vitória do Fortaleza, 1 empate e 3 derrotas para o Ceará. Sendo que dessas 3 derrotas foram todas no Castelão, ou seja, o Ceará leva vantagem aí no jogo 3. Então no jogo 3 eu não vou nem colocar duplo, vou jogar Ceará seco, beleza? Ceará tá com um time melhor e vem num bom momento, tá? Jogo 4, Corinthians e Santos, né? Confronto direto com o mando do Corinthians, né?
são 12 vitórias do Corinthians, 8 empates e 4 derrotas, tá? Nos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos, o Corinthians não venceu nenhuma, empatou 3 e perdeu 2, tá? Perdeu 2. E no Campeonato Paulista eles estão com o mesmo número de vitória, com o mesmo número de empate, com o mesmo número de derrota. Como o Santos tem um time um pouco melhor do que o Corinthians, tá? Nesse jogo aqui é um jogo para duplo, tá? Mas eu vou jogar seco aí no Santos no jogo 4. Mas caberia aí um duplo, né? Coluna 1 e coluna 2 aí. Eu acho que esse jogo não dá empate. Não vai ter vencedor. Daria coluna 1 e coluna 2. Mas eu vou jogar seco no Santos. Tá? Jogo 5. Pela Copa do Nordeste, né? Santa Cruz e CSA. Tá? Confronto direto com o mando de campo do Santa Cruz. Nenhuma vitória do Santa Cruz. Nenhum empate. E só uma derrota. E essa derrota foi jogando em Alagoas. Beleza? Houve ao longo da história 2 confrontos entre essas equipes, foi um empate e uma derrota. Um jogo equilibrado esse jogo aí, né? Sendo que na Copa do Nordeste o Santa Cruz está com 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota. E o CSA está com 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. No jogo 5 aí eu vou jogar Santa Cruz seco. Eu creio que o Santa Cruz vence o CSA. Jogo 6, Salgueiro e Motoclube, né? Os dois vêm de derrota no finais de semana, né? Confronto direto com mando de campo do Salgueiro. São 2 vitórias do Salgueiro, nenhum empate, nenhuma derrota. Nos últimos 5 jogos entre Salgueiro e Motoclube, foram 3 vitórias do Salgueiro, 1 empate e nenhuma derrota. Ou seja, nos últimos 4 jogos, quer dizer, não teve 5, 4. Então, 3 vitórias do Salgueiro, 1 empate e nenhuma derrota. Eu creio que aqui seja uma outra derrota do Motoclube. Jogo 6, Salgueiro seco. Jogo 4, ou jogo 7, Américas de Pernambuco e Náutico, né? Confronto com mando de campo do América de Pernambuco. 1 vitória do América de Pernambuco, nenhum empate e 4 derrotas jogando em casa, beleza? No Campeonato Pernambucano, nesse momento, jogando em casa, o América não venceu nenhum jogo, não empatou nenhum e perdeu 3. Já o Náutico, jogando fora de casa, venceu 1, não empatou nenhuma e perdeu 2. Mas nesse jogo 7 aí, por o América ser fraco, Náutico seco, coluna 2 no jogo 7. Jogo 8, Criciúma e Chapecoense, né? Confronto direto com mando de campo do Criciúma. São 7 vitórias do Criciúma, 4 empates e nenhuma derrota. No campeonato catarinense, nesse momento, jogando em casa, o Criciúma venceu 3 vezes em casa, empatou 1 e perdeu 2. Já a Chapecoense, jogando fora de casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 2. Esse jogo caberia aqui um duplo, né? Criciúma ou empate, né? Por causa dos confrontos diretos aí, eu creio que o Criciúma possa vencer ou até mesmo empatar esse jogo aí, tá bom? Jogo 9, Fluminense e Cabofriense, né? Confronto direto com mando de campo do Fluminense. São 3 vitórias do Fluminense, nenhum empate e 2 derrotas. No campeonato, na Taça Rio, nesse momento, o Fluminense não venceu nenhum jogo em casa, empatou 1 e não perdeu nenhuma jogando em casa, tá? E a Cabofriense, jogando fora na Taça Rio, venceu 1, não empatou nenhuma e não perdeu nenhuma.
Mas nesse jogo eu vou jogar Fluminense seco no jogo 9 aí, tá? Jogo 10. Vai afunilando agora. Jogo 10. Juventude e Caxias, né? Comando de campo do Juventude são 2 vitórias do Juventude, 4 empates e 3 derrotas. Comando de campo do Juventude. Nos últimos 5 jogos entre Juventude e Caxias, o Juventude não venceu nenhum jogo, empatou 1 e perdeu 4 jogos para o Caxias nos últimos 5, tá bom? No Campeonato Gaúcho, nesse momento, o Juventude não venceu nenhum jogo em casa, empatou 1 e perdeu 3. Já o Caxias, jogando fora de casa, venceu 1, empatou 1 e foi derrotado 2 vezes. Nesse jogo 10, vou jogar Caxias ou empate aí. Caxias ou empate no jogo 10. Caxias ou empate no jogo 10, beleza? Jogo 11, Cruzeiro e Tombense, né? Comando de campo do Cruzeiro, nenhuma vitória do Cruzeiro nos confrontos diretos, 1 empate e 1 derrota. No Campeonato Mineiro, nesse momento, o Cruzeiro venceu 2 jogos, empatou 1 e não foi derrotado nenhuma vez, tá? Já a Tombense, jogando fora de casa, não venceu nenhuma, empatou 3 e perdeu 1. Só uma curiosidade no jogo 11. O Cruzeiro joga quarta-feira que vem agora pela Copa Libertadores. Enfrenta o Tombense no domingo. E na outra quarta vai ter outro jogo pela Libertadores também. Então o Cruzeiro com certeza vai estar com o time reserva aqui contra a Tombense, tá? Esse jogo, para quem quer pegar uma zebra, seria aí bom jogar ou Cruzeiro empate ou um duplo aberto, tá bom? Mas eu vou colocar aqui Cruzeiro ou empate aqui nesse jogo 11, beleza? Meu terceiro duplo aí. Jogo 12, Mirassol e Palmeiras, né? Comando de campo do Mirassol. O Mirassol venceu o Palmeiras 1 vez, não empatou nenhuma no seu campo e perdeu 3 vezes jogando em seu campo. Nos últimos 5 jogos entre Mirassol e Palmeiras, foram 2 vitórias do Palmeiras, ou melhor, 2 vitórias do Mirassol, 1 em casa e 1 fora, né? Nenhum empate e 3 derrotas em casa. Ou seja, o Mirassol venceu o Palmeiras 1 vez em casa e perdeu 3 vezes jogando em casa, beleza? E não empatou nenhuma vez. Mas como o Palmeiras joga quarta-feira que vem agora, pela Libertadores, e na próxima semana, depois desse jogo com o Mirassol, numa terça-feira, tem um jogo contra o Melgar pela Libertadores, possa ser que o Palmeiras vá aqui com o time reserva aqui. Um time reserva, o Palmeiras vai aqui. Então, nesse jogo 12, eu vou colocar aí Palmeiras, coluna 2 e um empate, um duplo fechado no Palmeiras. Mas caberia também um duplo aberto para pegar uma zebra no duplo aberto, tá bom? Mas eu vou colocar Palmeiras ou empate, ok? Jogo 13, Ferroviário e Horizonte, Campeonato Cearense. Comando de campo do Ferroviário nos confrontos diretos são 2 vitórias do Ferroviário, 3 empates e 3 derrotas, tá? Nos últimos 5 jogos entre Ferroviário e Horizonte, foram 2 vitórias do Ferroviário, ou seja, 1 em casa e 1 fora, 1 empate e 2 derrotas em casa, ou seja, o Horizonte já conseguiu ganhar do Ferroviário nos últimos 5 jogos 2 vezes em casa e empatou 1. Jogo perigoso aí. Nesse jogo eu vou jogar aí
Horizonte, colocar Horizonte, vou colocar um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 nesse jogo aí, tá? Mas caberia aí um duplo fechado aí, tá? O Horizonte é um time que costuma aprontar para cima do Ferroviário, tá bom? E no Campeonato Cearense, nesse momento, o Ferroviário venceu 2 jogos, não empatou nenhum e não perdeu nenhum. Já o Horizonte venceu 1, não empatou nenhum e perdeu uma. Só que por causa dos confrontos diretos, eu resolvi colocar um duplo aberto aí. Caberia até um duplo fechado, né? Era a lógica, era um duplo fechado no Horizonte. Mas para surpreender aí, um duplo aberto aí, coluna 1 e coluna 2, tá bom? Jogo 14, né? São Bento e Ponte Preta, tá bom? Comando de campo do São Bento, são uma vitória do São Bento nos confrontos diretos, um empate e 3 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos entre Ponte Preta e São Bento, são uma vitória do São Bento, que foi em casa, nenhum empate e 4 derrotas, sendo que dessas 4 derrotas do São Bento, 4 foram jogando na casa do São Bento e uma foi no Moisés Lucarelli. Então no jogo 14, Ponte Preta seco. Quem tiver verba e quiser pegar uma zebra, coloca um duplo aberto, tá? Porque aí em caso de 10 São Bento vai quebrar muito lotequeiro. Galera, tá aí os meus palpites desse concurso, né? Com algumas informações, tá bom? O vídeo tá um pouco longo, mas se você tiver paciência de ouvir cada jogo, você vai tirar um bom proveito aí. Aí aquilo que parece ser difícil nessa grade, talvez não seja tão difícil assim, beleza? Fiquem com Deus e rumo aos 14 pontos.